Saudações, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 14 de fevereiro de 2023, para comentar este irresistível assunto do momento. Eu não vou muito além em termos do conteúdo básico do que já foram vídeos bem mais abrangentes do que eu pretendo fazer aqui, com especialmente do Space Today e o da TV Coyote, que vou deixar linkados aqui, mas o meu objetivo é sempre ir além e trazer elementos diferenciados. Portanto, a primeira coisa que eu quero fazer é contextualizar visualmente esses fenômenos de abatimentos de OVNIs, né? Lembrando que OVNIs são objetos voadores não identificados e que inicialmente tem nada a ver com extraterrestres, alienígenas, tecnologias, sabe-se lá do que. Nós estamos falando apenas de objetos que não foram identificados. Isso, infelizmente, é uma obviedade, mas tem que ser repetida o tempo todo. Poderia ser alguma coisa não humana? Claro que isso é possível, mas não há nenhum indício significativo de que isso seja o caso. Então vamos dar uma observada na forma da aparição. Vamos apelar para o nosso querido Google Earth e contextualizar o modo que como esses eventos ocorreram, né? No dia 10 tivemos aqui esta derrubada do OVNI no Alasca. No dia 11 em Yukon, no Canadá. E no dia 12 no Lago Huron, que fica na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, no estado do Michigan. E no mesmo dia 12, a China também alegou uma aparição lá em Rizal, na província chinesa. Então nós temos aqui, se for observar bem, é quase uma linha reta, né? Mas uma trajetória bastante evidente. E detalhe, qual é a trajetória daquele balão chinês que foi derrubado? É essa aqui. Então só por isso você já nota uma coisa quase que auto-evidente. Você tem aí uma distribuição desses eventos nesta linha que acompanha, claro, a forma da Terra e, evidentemente, sugere correntes de ar. Ou seja, reforça tremendamente a hipótese de que tais fenômenos se dão basicamente por um fluxo natural de vento que empurra objetos inertes como balões. Em primeiro, também é bom lembrar essa história do balão espião chinês, né? Porque essa situação é muito curiosa. Porque qual que é o número um, o mais absoluto e fundamental atributo de um espião, da espionagem? Isso é a discrição. O espião tem que ser discreto. Ele não pode chegar, ei, oi, eu sou um espião. Não, né? O espião tem que ser discreto. Esse balão chinês é discreto? Mas todo mundo viu essa porcaria, todo mundo, a olho nu, as pessoas estão vendo. Como é que isso pode ser espião, meu Deus do céu? Não, você pode até alegar, tudo bem. Baseado nessa premissa de ser óbvio demais, você pode inserir um sistema de espionagem para dizer, não, olha aqui, todo mundo está me vendo, eu sou espião, não, mas está espionando. É possível, é. Mas a princípio é uma narrativa que exigiria algumas evidências um pouco melhores do que simplesmente a pura e simples alegação. De qualquer modo, os demais fenômenos ocorridos, eles até agora não foram esclarecidos. E é muito curioso, porque você fala assim em um OVNI do tamanho de um carro, depois fala de um OVNI de formato cilíndrico, depois de um OVNI de formato octogonal, e você tem esses fenômenos aí de OVNIs sendo abatidos ou pelo menos avistados e perseguidos pela Força Aérea. O que inclusive aproveito para deixar de fora as alegações que foram vistos no Uruguai, ou de que os próprios Estados Unidos apontaram que teve um balão também sobrevivendo na América Latina, mas ninguém fez nada. Então deixa isso de lado, porque isso aí é outra bobagem. Mas o que você tem ali, tudo indica, a hipótese mais provável é que você tenha assim, objetos que não têm propulsão, que as Forças Armadas norte-americanas disseram isso, que são objetos que não parecem ter capacidade de movimentação autônoma própria, mas que simplesmente foram carregados pelo vento por essa corrente de ar nesse formato aí, né? Mas assim, o que tem por trás disso, me parece bem óbvio, nessa tensão que nós temos entre Estados Unidos e China. É perfeitamente possível que um esteja espionando o outro, que a China tenha mandado estruturas espiãs, sim, vamos mandar fazer testes com o sistema de defesa norte-americano. É como o próprio Bruno da TV Coyote apontou muito bem, depois do episódio do balão chinês, aumentou-se a rigidez, a vigilância, né? Então passou-se a detectar mais OVNIs, que são coisas normais, detecta OVNI o tempo todo, sempre tem um objeto aí que as pessoas não conseguem identificar. Mas a questão toda aí, que eu tenho para acrescentar aqui, é para que isso serve? Porque, evidentemente, isso está chamando muita atenção,
Isso gera um frisson na mídia e isso serve maravilhosamente para ocultar outras coisas. E já tem gente dizendo que isso aí está servindo para ocultar o desastre químico que aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos, que eu acho que é muito pouco relevante. Agora, tem uma coisa, sim, que precisa ser ocultada rigidamente pelos Estados Unidos da América, o que explicaria essa ênfase toda e toda essa operação para causar essa celeuma desse fenômeno dos OVNIs aí. E também não excluiria o fato da China ter causado uma lá, porque às vezes eu fico até desconfiado dessa alegação chinesa, só para dizer, aqui também tem OVNI, tá, beleza? É meio que para tirar o dedo fora. Mas assim, o que os Estados Unidos quer esconder aí, a meu ver, é o assunto, o momento mais relevante de todos. O fato de que foram eles que explodiram o Nord Stream. Simples assim. Lembra que eu já toquei nesse assunto antes? Que você tem lá, a Rússia constrói um gasoduto passando por baixo do mar, porque quer vender gás para a Europa, que quer comprar gás. Estados Unidos, desde o primeiro dia, foi contra esse gasoduto, disse que não queria, porque os Estados Unidos quer vender os seus próprios produtos mais caros e mais impactantes para a Europa, e mesmo assim fizeram. O objetivo da Rússia, evidentemente, é ganhar uma graninha vendendo esse gasoduto e exercer um poder sobre a Europa, porque se torna a Europa dependente do seu gás, você passa a ter poder sobre ela, então esse é o interesse russo. Assim como pode ser o interesse da Europa também, especialmente da Alemanha, utilizar esse gás mais barato para turbinar sua indústria. Enquanto isso, Estados Unidos, e em grande parte também Inglaterra, né, que sempre são amigados, sempre foram contra isso, inclusive ameaçaram com sanções, chegaram a ameaçar sabotar o negócio, e aí o treco vai, explode, tem sujeitos são tão cara de pau que chega a ponto de comemorar a destruição. O próprio Zelensky comemorou a destruição, porque o Nord Stream 2 escamoteava também os gasodutos que passavam pela Ucrânia. Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. E com isso tudo, óbvio, qual que é a conclusão do retardado canalha imbecil do idiota? Foi a Rússia. Claro, é a conclusão do animal. O animal vai dizer que foi a Rússia que sabotou. Os desgraçados disseram isso, e a praga da mídia repercutiu isso. É claro que se você tem um ser minimamente pensante, você sabe que isso não faz o menor sentido. Que o principal e o mais óbvio candidato de ter promovido essa destruição em território da OTAN só pode ser os membros da própria OTAN. E agora, alguém nos Estados Unidos está simplesmente dizendo óbvio que foram os Estados Unidos, que foi a OTAN, em conluio com a Inglaterra, em conluio com seus capachos. Evidente. É aquilo que todo mundo sabia, só que alguém agora está dizendo. E está apresentando evidências. Então aquilo que qualquer pessoa minimamente decente, não importa o quão fechado com a OTAN você seja, você não tem como negar. Você pode até tentar defender. Como fizeram, por exemplo, algumas autoridades, inclusive a Vitória Nussler, né, que comemorou essa destruição ali. Então você pode até tentar defender, mas negar isso, bicho, é falha de caráter. Assim, é pior do que ser imbecil, é canalice mesmo. Então quando alguém chega, esse Seymour Hersh, e diz o óbvio, e dá a cara a tapa, assume o risco e apresenta as evidências, não tem como um ser minimamente pensante não aceitar, porque isso é auto-evidente, simplesmente está demonstrando aquilo que todo mundo já sabe. Só que está dando elementos assim mais concretos para você trabalhar. Diante de um fator desse, o que se coloca? Que Estados Unidos são responsáveis por um atentado terrorista que tem como objetivo ferrar com a Europa e colocá-la numa situação de absoluta miséria energética. Estados Unidos literalmente promoveu um ato de que, em qualquer circunstância normal, é ato de guerra contra a Europa. Você tem ideia da gravidade disso aí? Se não fosse o fato da Alemanha ser um país ocupado pelos Estados Unidos, e ser o país mais importante da Europa, e França, apesar de ser um pouquinho mais arrogante, ser um bando de canalha também, esse governo Macron aí, se não fosse isso, isso é questão de rompimento de relação diplomática, isso é questão de esse é caso de guerra. Isso é muito grave. Se tem gente com um pico de vergonha na cara nesses países, vai tomar medidas sérias contra os Estados Unidos e contra a OTAN em geral. Esse é motivo para a gente sair da OTAN. Então, diante de um cenário desse, essa questão dos OVNIs aí é ideal para desviar a atenção. E isso é o que eu tenho de mais a acrescentar. Esse fato de que você tem que contextualizar essa história toda e de que o frisson nessa temática, que não é a primeira vez, sempre que tem uma badalação com o negócio de OVNI nos Estados Unidos, quase sempre porque está havendo um caso
grave, alguma coisa mais séria, então eu uso para desviar a atenção. E isso é basicamente a temática do Nord Stream 2 que está sendo questionada, que isso afeta toda a estrutura, tudo que está acontecendo ali, inclusive a guerra na Ucrânia, é diretamente afetado por isso. Então o principal objetivo dessa badalação toda sobre OVNIs só pode ser esse, a coisa que mais faz sentido. Fora isso, só gostaria de acrescentar que parece que a sigla dos OANIs, né, os objetos aéreos não identificados, os fenômenos aéreos indefinidos, parece que não colou, né, porque todo mundo está falando em OVNI, está falando do mesmo jeito. Né? Portanto, o que nós temos aí é apenas mais um elemento dessa escalada de tensões entre as grandes potências, que cada vez mais penuncia um conflito generalizado. Eu sempre gosto de lembrar que sim, já estamos no que merece ser chamado uma terceira guerra mundial, só que ela ainda não aqueceu ainda e talvez nem aqueça. As características da guerra do século XXI, elas tendem a ser diferenciadas, dificilmente vai ser uma guerra no estilo antigo, mas as tensões tendem a, infelizmente, ir se acrescentando e o governo Biden não vai voltar atrás. E nessa questão aí dos OVNIs, né, ou dos espiões chineses, o Partido Republicano está batendo forte também. Como eu sempre digo, o Partido Republicano é mais anti-China até do que o Democrata, só que o Democrata é anti todo mundo. Né? Então, assim, a esperança que eu tinha é que com Trump na presidência ou com uma forte representação republicana fosse atenuar esse conflito contra a Rússia para tentar aumentar contra a China. Muita gente está tentando fazer isso. Mas, pelo jeito, Biden quer atropelar os dois ao mesmo tempo e quer colocar o mundo em estado de guerra total. Né? E o Brasil tem que ter muito cuidado para não ser utilizado nessa estrutura toda. Portanto, o mais importante quer dizer que não foi desta vez que estamos tendo uma invasão extraterrestre e muito menos de sei lá o que. Se você quiser uma invasão mesmo, você leia As Quatro Damas do Apocalipse, que está um especinho camarada lá na Amazon. Eu peço desculpas mais uma vez pelo atraso do livro 2, mas a única coisa que eu posso garantir é que quanto mais demora, mais perfeito fica o livro. Você não vai ter erro, encontrar erros ali de forma nenhuma. Eu eliminei qualquer possibilidade, estou fazendo agora trabalho de aperfeiçoamento estilístico, uma redução, um pouco de condensação, mas sim, não se preocupe, vai sair a qualquer momento, não vai demorar muito mais. E que é melhor você. É muito mais interessante uma invasão de súcubos do que uma invasão de extraterrestres. Eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 14 de fevereiro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.